Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou apresentar um método de escrita revolucionário, como começar um texto do zero. É isso mesmo, como começar um texto do zero. Você sabia que tem método para isso? Bom, nós temos esse método. É o seguinte, vamos lá, diante de um tema, você tem que lançar uma problemática, uma pergunta, a pergunta base. Tá vendo aí? Olha só, a base da escada. Por isso, escada de interpretação. Ou seja, lançou a problemática geral diante de um tema. Se questione, pergunte. Sabe aquela coisa, aquela tempestade mental? A gente já falou disso, né? Aquela hora que você está fazendo ali o rascunhozinho, escrevendo, colocando as ideias no papel. É esse momento. Então você lançou a pergunta. Mas que tipo de pergunta, professor? A primeira pergunta que você tem que fazer, obviamente, é quem? Quem vai produzir a ação? Quem é esse quem? Exatamente, começa a perceber que todos os textos, quando você começa a ler, tem um sujeito da ação. É esse camarada que tem que aparecer. Pode ser quem você quiser, não esquente com isso. É óbvio, tem que fazer conexão com o tema, né? Feito isso, quando? Precisa de tempo. O tempo tem que estar demarcado dentro do seu texto. Perceba, faça a leitura, pega um livro aí e começa a ler. Pode ver que tem o quem e tem o quando. Isso é regra básica. Feito isso, você vai se propor ao diálogo, a criação do diálogo. O texto é diálogo. É preciso duvidar, é preciso questionar, é preciso fazer perguntas. O texto nasce disso. Mas isso não é tudo. Agora é preciso responder. Então, imagine só, você fez a sua escada. A base da escada é a problemática geral. Você lançou o quem, apresentou o quem. Temos o quando, o tempo. Depois os diálogos, você se propõe. Ah, professor, mas eu posso começar com o diálogo e depois com o quem, o quando. Faça do jeito que você quiser, o texto é seu. A questão é, tem que ter esses elementos. É daqui que você parte, é daqui que você cria a possibilidade de resposta. Ah, professor, como que eu vou responder sem perguntar? Pois é isso. Então, as respostas é o que eu chamo de momento de fruição. Então vamos lá. Escada de interpretação é o momento inicial. Onde fica isso, professor? Na introdução. Ah, então quer dizer que a introdução tem um questionamento... Sim. Então quer dizer que a introdução feita dessa forma eu vou... Exatamente. E o que é o desenvolvimento? São as respostas. E aí eu dei um nome bonitinho. Momentos de fruição. Bonito isso. É aquele momento de deleite, aquele momento para poder aproveitar, responder aquilo que eu perguntei. Perguntei aonde, professor? Na escada de interpretação, filho. Lá naquele momento, quando você cria a base, a problemática geral, o quem? Quem é quem? Tem que responder. Quem é quando? Quem é o diálogo? E você tem que fazer esse processo. E aí você vai para o momento de fruição, ok? Então vamos lá. Escada de interpretação, problemática geral. As perguntas iniciais. Tá vendo aí? Esse desenho aí da escada. Tem exatamente essa proposta da escada. Imagina que você vai subindo os degraus, ok? Por isso que eu chamei de escada de interpretação. Lógico. Agora você vai responder. Resposta para quem? Resposta para quando e resposta para os diálogos. Isso é o processo de desenvolvimento. É aqui que você começa a responder aquilo que você perguntou. Ah, professor, fiz uma pergunta muito difícil, eu não sei responder. Filho, volta e refaça a pergunta. O texto é seu. O texto não é um ser que tomou posse da sua vida e te comanda. Não, esquece isso. Você tem que ter autonomia, você tem que ter controle total do seu texto. Agora, muito importante. E essa regra, esse método funciona para todo tipo de texto, ok? Mas agora é muito importante. Se você está escrevendo um texto dissertativo, né? Ou seja, defendendo uma ideia, argumentando sobre essa ideia, esse texto é o texto que você utiliza, por exemplo, no seu Enem, num concurso, na sua tese de doutorado, na sua dissertação de mestrado. Esse é o tipo de texto que você vai escrever. Aliás, o texto dissertativo é a base de todos os textos. É o texto mais importante que você escreve na sua vida. Tenha atenção nisso. Características dessas respostas. Elas têm que ser mensuráveis, ou seja, eu posso medir, contar, né? Elas têm que ser racionais, é lógico. Não dá para você responder uma coisa sem pé e sem cabeça. Até porque a gente faz isso muito na vida, no texto não dá para fazer. Relevantes, não faz sentido encher o saco do seu leitor respondendo qualquer coisa. Tem que fazer sentido e tem que ter conteúdo, tem que ser relevante. Diálogos, né? Então você tem que propor o diálogo. Diálogo com quem, professor? Com as suas referências, com a sua bagagem cultural, com aquilo que você está lendo, com texto de apoio, se for o caso de um concurso público.
são aquilo que eu chamo de subsídios teóricos, sabe? As suas leituras, você tem que dialogar com isso. Chama aí o Nietzsche para conversa, chama aí o Platão para conversa, traz o Sócrates também. Se bem que eu não gosto muito do Sócrates, mas enfim, chama esse camarada, ele é meio doido, né? Negócio da caverna, aquela loucura toda. Mas enfim, o diálogo tem que aparecer também. Então, as características das suas respostas do momento de fruição são mensuráveis, racionais, relevantes, diálogos, debates e discurso contra a favor. Você tem que se posicionar. Mas perceba, nem sempre você vai precisar se posicionar. Se estou escrevendo um poema, por exemplo, vou escrever um poema aqui, estou super apaixonado. Ok, você pode se posicionar. Eu estou escrevendo uma carta aqui de término porque eu não tenho coragem de terminar ao vivo. Ok, você vai colocar inclusive as características da pessoa, né? Aquelas características legais. Amor, brincadeira. Bom, enfim, é isso. Escada de interpretação é a base de tudo. Problemática geral, pensei, né? Lembra do caderninho? Aquela fase 1? É exatamente aqui nesse processo. O quem, apresente o quem, apresente o quando, apresente os diálogos. As respostas, resposta para essas perguntas que você lançou. Resposta para quem, resposta para quando e a resposta para os diálogos. Apresente tudo. Características dessas respostas. As características são, né? Tem várias características. Detalhe, não precisa ser todas as características, ter todas essas características. Mas é óbvio que quanto mais, melhor. Então, essas respostas elas têm que ser mensuráveis, racionais, relevantes, propor diálogo, discurso contra a favor. Essas são as características. Esse é o método. Você vai escrever do zero. Eu estou falando. Faça o teste, ok? Valeu!